vai chamar Zizinha, vai chamar Zizinha mesmo. Meu avô não era muito certo da bola, não. Ele era um ferreiro, fazia barulho com a bigorna o dia inteiro, com a malha na bigorna o dia inteiro, falava alto para burro, porque achava que ninguém estava escutando, porque a bigorna fazia barulho, então percebia que o martelo, que o malho na bigorna já não estava mais no ar, e ele voltava da tenda dele, falando alto. Então sempre falou alto na minha vida. E foi para mim uma figura espetacular, chamava Hortêncio. E meu pai chamava Geraldo. Meu pai era muito mexinoso. Ele tinha, toda vez que ele tivesse falar um discurso para falar. Agora que eu descobri que ele era criativo, porque todos os discursos dele eram muito, muito criativos, sabe? Ele inventava jeito de escrever um discurso diferente. E depois que ele morreu, mexendo nas coisas dele, meu pai adorava fazer monograma. Na verdade, ele seria um bom designer. Ele seria um bom designer porque ele inventava monograma, né? Para empresa, para tudo. Então eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Mas, enfim, o meu começo é esse. Uma casa muito, muito carinhosa. Assim, meu pai e minha mãe eram muito, muito carinhosos. O meu avô era muito interessado na vida da gente. Entendeu? Eu era o neto mais velho, mais tarde de 38 netos dele, então eu fui criado com muito luxo, entendeu? Com muita tia. Por isso é que eu fiquei machista. Era muita mulher tomando conta de mim, me carinhando, dando banho em mim, muita tia. Imagina um sobrinho mais velho, um monte de tia, 11 tias. Sou exibido assim, porque as pessoas não davam muita atenção, sabe? Eu devia ser um menino muito interessante, porque eu lembro uma vez que eu vinha do armazém, onde o papai trabalhava, e fui comprar duas sacolas que eu trazia, não sei o que tinha na sacola, não devia ser coisa muito pesada não, mas tinha um pacote de macarrão. E o macarrão antigamente era vendido num pacote como se fosse um palmito grande, sabe? Enrolado de azul. Então eu tinha uma sacola aqui, outra aqui, eu não tinha o que fazer como carregar. A gente usava aquelas calças de alça aqui, né? Meus retratos de infância, tudo aquela coisa pregado na calça. Já, sei lá. Então eu enfiei o pacote de macarrão aqui, segurei aqui e vim andando para casa. Aí eu fui andando, aí uma moça falou, olha, mas que menino engenhoso, olha como é que ele arruma você, né? Aí eu falei assim, é o menino inteligente da Zizinha. Quer dizer, a minha mãe fazia uma propaganda de mim. Esse aí é o menino inteligente da Zizinha. Eu deixava para desenhar onde eu quisesse, quer dizer, os meus pais tinham, não é só comigo não, meu pai era um sujeito do interior com um tipo de carinho com os filhos que pai nenhum tinha. Pai nenhum tinha. Papai penteava o cabelo da gente para gente sair, entendeu? Arrumava a roupa no corpo, entendeu? Via se a gente estava com os pés limpos, entendeu? E eu acordava muitas vezes de madrugada, porque de madrugada já tinha ido dormir 9 da noite, aí eu acordava, papai estava arrumando a gente, passando a mão no rosto, olhando para nós assim, e eu ficava dormindo. Eu achava muito curioso esse carinho que ele tinha com os filhos. Pai não carinhava filho naquela época, nem pensar. Então, eu acho que a infância forneceu muito subsídio para o destino que eu tive, sabe? Quer dizer, eu venho desta casa em Caratinga, sabe? Na rua dos pobres, sabe? Sem calçamento, do outro lado do rio, mas muito atuante na cidade. Eu lembro quando Caratinga fez 100 anos, eu devia ter, foi em 48, eu tinha 14 anos.
Eu era o único menino da comissão do centenário, o único menino, fez parte da comissão do centenário. Então, eu vi impossível para... Cheguei aqui, epa, não é assim não, entendeu? Mas também não foi muito problemático, não. As coisas aconteceram com muita naturalidade na minha vida, muita. Eu morava num lugar chamado Lajão, que é Conselheiro Pena hoje, lá no Vale do Rio Doce, lá onde o rio ficou marrom. Eu fui criado às margens do belíssimo rio, que eu achava que era da largura do mar, porque a canoa de leite, ela aparecia no horizonte e vinha até chegar no quintal da minha casa, e passar pelo quintal e continuar, que vinha com o leite das fazendas. Então acontece que, em Conselheiro Pena, eu agora descobri por que o horizonte era tão longe, se o rio não devia ter mais que 10, 12 metros de largura. É que no quintal da minha casa, o rio estava vindo. Então ele vinha em direção ao quintal e aí virava. Então eu vi o fim do rio, o começo do rio, lá no horizonte. Então eu não percebia que tinha uma curva, né? Eu ficava, ele vinha para cima de mim, assim, ó. Então eu lembro da canoa de leite, o cara que passava, eu acordava muito cedinho, né? Aí ele estava vindo lá e vinha crescendo até passar. Falei, o Rio Amazonas. Não era a largura do rio, era o comprimento do rio. Então, eu tenho muita eu fiz um livro que eu falo que o Rio foi meu primeiro amigo, porque o Rio Doce era uma coisa mágica para mim. Está fotografado. A fotografia que prova que eu já com 6, 5 anos já estava com o livro na mão, por minha conta, porque assim, como era um arraial, uma vez por ano passava o padre para batizar as crianças e uma vez por ano passava o fotógrafo para fotografar as famílias. Entendeu? Então, tinha aquele ritual. Chegou o padre para batizar as crianças, então, assim, chegou o fotógrafo, então toda a família ia tirar fotografia com... Então, além da fotografia da família toda, minha mãe aproveitou para fotografar eu e meu irmão. Eu só tinha um irmão, chamava Ziralzi, que morreu agora há uns 10 anos, que é uma tristeza infinita, porque você perder o maior amigo da sua vida, 80 e tantos anos de amizade profunda, porque ele era muito mais que meu irmão, ele era o melhor amigo que eu já tive na vida. E aí resolve sair, é quase uma sacanagem. Como é que você faz isso comigo? Ele foi embora. Mas o Ziralzi era eu e o Ziralzi. E aí eu lembro que na hora de tirar a foto, sentado na cadeirinha, eu sentado na cadeira com a perninha cruzada e ele com a mão no meu ombro, do meu lado. E aí a minha mãe falou assim, pera, não tira a fotografia não, vai buscar o amigo dele. Aí eu falei, mas meu amigo está aqui, ué. Aí a empregada saiu e voltou com um livro. Eu com um livro na mão, 5 anos, e o Ziralzi com 3 anos. Bonitinho, ele era bonitinho, parecia um bonequinho, tão bonito que ele era. Aí esse livro, alguns anos depois, eu já era adulto, eu fui na casa de um amigo, peguei um livro infantil, olhei assim o livro, a capa, e fui folheando o livro, e disse, uai, e fui adivinhando o que tinha na página seguinte. Aí eu disse, era um livro, rapaz, da minha infância. Que livro era esse? Pois é, eu guardei o livro e perdi o livro. Era um livro, eu lembro que as ilustrações eram preto e laranja. Eu ainda vou achar esse livro uma hora, entendeu?
Eu não lembro do conteúdo do livro, eu lembro do objeto e dessa coisa de eu adivinhar o livro depois. Eu estava com uns 20 e tantos anos, eu pedi a pessoa para me dar o livro, acho que ela me deu. Essas coisas sumiu pela vida, mas ficou marcado na memória. Não é memória que chama o programa? Papai trouxe toda a biblioteca dele, de livro, da Academia de Comércio, que ele estudava em Juiz de Fora. E ele deve ter trazido, por alguma razão, uma caixa de livros, que era o mesmo livro, que eu lembro que eu destruía eles todos. Eu não lembro mais que livro é esse. Eu lembro que eu desenhava nas páginas, porque tinha tanto livro igual, que eu pegava e desenhava. Meu pai deixava. Ele não tinha para quem vender os livros, e não sobrou nenhum desses livros. E essa é uma convivência já com o livro. Quando eu cheguei em Caratinga, aí já tinha, no grupo escolar, você já lia o seu Monteiro Lobato, o seu Clemente Luz, e principalmente os livros que a Melhoramentos, que a minha editora depois publicava, que era toda a literatura infantil internacional, que a Melhoramentos foi pioneira, né? Anderson, Green, irmãos Green, toda aquela raça toda, Collodi, tinha. Mas um dia eu já tinha meus Monteiro Lobato, já tinha meus Aventura de Pedrinho, já tinha o circo do Clemente Luz, que é um mineiro que o pessoal esqueceu, autor de um livro comovente chamado O Mágico, que eu não consigo reencontrar. De todos os livros infantis que eu li, com todo o meu Monteiro Lobato, o livro que mais me comoveu chama-se O Mágico, e o autor chamava-se Clemente Luz. Terminei o ginásio e tomei o caminho natural da minha vida, que era ir para o Rio de Janeiro. Aí fui para o Rio, meu avô já tinha ido para lá com a família inteira no peito da raça, sabe? Meu avô era muito ousado, pegou os filhos todos e como não tinha futuro, ele dizia, não tem futuro ficar aqui em Caratinga, entendeu? Vou levar o pessoal para o Rio de Janeiro. E essas tias minhas que me criaram desde a infância, já estavam aqui casadas e tudo mais, eu vim ficar na casa de uma tia chamada Tia Inês. A Tia Inês que era a líder, não era a mais velha, mas era a mais despachada, a mais ágil, a mais criativa e tal. Toda a família muito criativa, costureiras fantásticas, assim. Essa minha tia inventou modo de fazer molde, e tinha muito prestígio aqui no Rio como costureira. E aí, modista, né? Então eu fiquei na casa dela. E aqui eu entrei em contato botei meus desenhos debaixo do braço e saí de revista em revista, de jornal em jornal, querendo um lugar para publicar. Não tinha, queria fazer história em quadrinho. Não tinha. Não existe história em quadrinho brasileira. Você vai tentar outra coisa. Aí eu descobri agência de publicidade. Porque a agência vivia de desenho, não vivia de fotógrafo. Entendeu? Porque com a impressão dos jornais, das revistas de jornais, principalmente dos jornais, era muito precária, você tinha que fazer o desenho os anúncios com desenho. Então os anúncios de cigarro sempre eram um desenho meio americano, nunca se usava foto. Então a agência tinha desenhistas trabalhando com horário das 8 às 10, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, artista, entendeu? Então o desenhista ia para a agência trabalhar. Eu fui trabalhar na Macan, que era já era uma das maiores agências do mundo e tinha aberto o seu escritório, a sua filial no Rio. Eu queria ir para o Cruzeiro, não queria trabalhar em agência. Eu fui para o Rio para fazer história em quadrinho, ou depois inventei essa coisa de fazer charge ou cartoon. Então, na Macan, eu aprendi tudo. Foi minha universidade, entendeu? A desenhar, a fazer arte final,
conheci tipografia, quer dizer, eu virei um profissional, na época, um profissional absolutamente competente para aquele tipo de trabalho daquela época. Hoje não tinha muito sentido, eu podia ser layout, mas acho que nem isso tem mais na agência, entendeu? Então, porque não tinha televisão, nem cinema, você tinha só jornal e revista. E uma coisa ou outra para rádio, que não era a agência que se via rádio, era as agências de rádio, né? Fazer aqueles programas de rádio todo, eu não precisava da agência de publicidade. Então aí a minha vida, eu fiz faculdade de Direito, passei no vestibular, fui fazer a faculdade, lá em Belo Horizonte, voltei para Belo Horizonte para fazer isso, e fui trabalhar em agência. Aí eu consegui, no Rio, fazer a revista, a minha revista que era o sonho da minha vida, que é o Pererê. Em 1960, a editora O Cruzeiro resolveu bancar uma revista. O negócio é o seguinte, tinha um diretor financeiro do Cruzeiro que estava preparando a empresa para quando o Brasil ia virar uma nação, um país socialista. Ele achava que o caminho da unidade estava dirigido para o século terminar, todo mundo socialista. Ele achava, ele era conservador, mas ele tinha esse feeling. Bota os seus filhos a estudar chinês, porque o mundo, se não acabar comunista, acaba socialista. O capitalismo está se esgotando. Seu Manuel, conservador para burro, mas tinha essa... Então, ele começou com o Jânio, aquele movimento de nacionalização do Brasil, tudo, teatro brasileiro, cinema brasileiro, literatura brasileira, aquela coisa. Agora é hora da gente assumir a nossa identidade nacional. Era as reformas de base, aquela coisa toda. Aí a editora O Cruzeiro publicava do Luzinha Bolinha, e São Paulo nem existia, as revistas paulistas nem existia, do Tipatinhas. Tinha Luzinha, Bolinha, Riquinho, aquelas coisas ali, 4 revistas. Eu fazia uns cartoons sobre o Pererê no Cruzeiro. Aí um dia eu estava voltando para casa, eu sempre pegava carona com esse nosso diretor. E conversando sobre o Pererê, ele disse, rapaz, esse negócio dá uma boa revista. Dá uma boa revista. Eu escuta aqui. Isso era uma sexta-feira. Você tem um bom personagem para fazer o Pererê, para criar a história. O Pererê dá um personagem bom. Eu vou chamar o Péricles para poder fazer o Amigo da Onça, um gibi do Amigo da Onça, e vou chamar o Carlos Estevão para fazer um gibi dos cartoons que ele... O Carlos Estevão era um desenhista que tinha um desenho extraordinário, um cartunista, muito criativo também, fazia muita página bonita no Cruzeiro. Então o senhor Manuel falou, olha, eu vou falar com eles, você começa a pensar nisso, e foi falando do Pererê, que tinha uma mão furada, que não sei o quê, o Pererê bem marcante na vida dele. E aí, nessa semana que passou, o senhor Manuel, o senhor vai fazer a revista mesmo? Ah, já chamei o Péricles, já chamei o Carlos Estevão, você faz uma, o Péricles faz outra e o Carlos Estevão faz outra. Isso foi na sexta-feira. Ele falou com a gente. Quando foi na segunda, eu cheguei com a revista, toda pronta. Claro, brincar em serviço, né? Tudo que eu queria na vida. E eu passei o fim de semana inteiro fazendo o layout da primeira revista. A primeira revista brasileira de quadrinho em cor, toda em cor, e de um personagem só. Quer dizer, o padrão era blusinha, bolinha, colorida, né? Não tinha igual fora dos Estados Unidos. A Mônica vem muito depois. Eu tinha deixado os meus amigos de infância em Belo Horizonte, uma turma com quem eu
vinha desde do grupo escolar, e na hora de criar os personagens para o Pererê, eu tinha que arranjar nome para eles. O mais engraçado é que eu criei uma história do Pererê, ele sozinho. A segunda história eu falei, ele tem que ter parceiros, como é que ele vai conviver? E num quadrinho eu desenhei 6 animais, da mata brasileira e da lenda brasileira. E descobri algum tempo depois que eu desenhei exatamente os 6 únicos bichinhos que povoam a lenda brasileira, o folclore brasileiro, que são o tatu, a onça, o macaco, o coelho, a coruja e o jabuti. Até hoje nós nos encontramos, estamos aí 6 ou 7 velhinhos e sempre nos encontramos para lembrar a história da nossa vida, da nossa juventude, da nossa infância. E o Pererê vai e volta, republicano, criando histórias novas. Eu acho que é uma coisa que vai me acompanhar ao longo da minha vida. Ela acaba no dia 31 de abril de 64. 31 de março. 31 de março. O último no Pererê é abril. Agora, é muita coincidência, né? O Jung explica isso, porque é o seguinte, quando chegou em fevereiro, eu fazia com 3 meses de antecedência. Fevereiro, março, abril. Eu tinha que entregar em fevereiro o número de abril. Aí, quando chegou em fevereiro, eu estava acabando de fazer o número, o senhor Manuel me chamou e disse, olha, vamos falar com o Pererê. Eu levei um choque, eu vendi igual a Luluzinha, vendia 120 mil como a Luluzinha vendia. Entendeu? Ainda só tinha 4 revistas infantis no Brasil, as três do Luluzinha, Bolinha, Riquinho e Pererê. Não tinha revista paulista ainda. E aí o Manuel, vou terminar. Não, porque eu estava fazendo uma conta aqui, o negócio é o seguinte, o custo do Pererê é maior do que as 3 revistas. Porque ele comprava os filmes das 3 revistas, comprava o filme como filme virgem. Então ele não tinha que pagar nada. Ele comprava uma caixa de filme e estava lá as 4, o azul, o vermelho, o amarelo e o preto. Os 4 filmes. Pronto, é só fazer o bolãozinho. E eu tinha que desenhar, fotografar o amarelo, fotografar o preto, fotografar o verde, entendeu? Custava mais caro do que as 3 revistas. Foi a desculpa que ele deu. Mas era o seguinte, eles já estavam conspirando e sabiam que o Brasil do Jango ia dançar. Então ele achou que não precisava preocupar mais com o Brasil socialista. Então, só que ele não esperava ainda mais 3 meses. Aí 3 meses depois veio o golpe, rodou junto com o golpe, rodou o último número do Pererê, sabe? Então, você pode imaginar o choque que foi, e quem disser que isso não foi uma violência do Estado contra a cultura, quer me chatear, quer me aborrecer, porque o negócio é o seguinte, o Pererê só parou porque eles deram um golpe em abril, senão não ia parar nunca. A ideia não é minha, não. Eu vi, olha que coisa fantástica. Eu fui aos Estados Unidos e comprei um livrinho de fotopotoca. Um sujeito que fazia cenas de filme. Eu não sei como é que ele conseguia fazer, porque o negócio da imagem, ele devia comprar num banco de imagem as fotos, que já vinha com autorização. Então é o seguinte, é impossível fazer hoje fotopotoca, um livro, porque você tem que ter cada foto que você usa tem que ter a autorização do fotógrafo e tem que ter autorização de quem está na foto. Então é impossível. Então é o seguinte, o Cruzeiro tinha o maior arquivo fotográfico do mundo. E os fotógrafos não eram donos da sua foto, e quem precisava de foto pegava no Cruzeiro, ninguém, entendeu? Então eu ia para o arquivo do Cruzeiro, pegava 200 fotos, levava para casa e ficava fazendo foto fotógrafa. Eu resolvi fazer, olha,
resolvi publicar no Cruzeiro. Olha, rapaz, olha, você sabe que foi uma das coisas que mais sucesso fez no Cruzeiro. E tem um fato interessantíssimo. Um dia o Magalhães Pinto mandou me chamar para conversar comigo. Queria conversar comigo. Aí, eu sou mineiro, a gente tem muitos amigos comuns e tal. Eu já tinha trabalhado para o banco, fazia uma revistinha para o Banco da Lavoura lá em Belo Horizonte. Aí fui lá conversar com ele. Aí ele sentou comigo, oh, parabéns, gostei, interessante. Queria te mostrar uma coisa. Aí abriu a gaveta, 200 fotos dele. Olha aqui, você não acha que isso dá boas fotos para toca, não? Aí, na semana seguinte, o personagem o maior personagem do Fototoca era o Magalhães Pinto. Ele, né, cabeça de ouro. O embrião do Pasquim é o Pif-Paf, do Milor. Milor é a figura mais importante do humor brasileiro. Quer dizer, ele é o único filósofo brasileiro, o texto mais inteligente da história da imprensa brasileira. Ninguém é mais brilhante do que o Milor. Milor era um gênio mesmo, filósofo. Não tem uma frase do Milor que seja um trocadilho, que seja uma piadinha. Todas são inteligentemente inteligentes, serinas. É uma descoberta. Ninguém mergulhou mais na natureza humana e riu dela do que esse rapaz que foi meu amigo, foi meu guru. Eu sou cria das reformas de base, né? Eu e a minha tribo. Então, a gente fica quando vem o golpe, você fica sem espaço. Aí você já está preocupado com o futuro do Brasil, né? Então, a turma que vai fazer o Pasquim é uma turma muito ligada politicamente a tudo que está acontecendo. É só ver Paulo Francis, Milor Fernandes, o Tasso de Castro, o Sérgio Augusto, o Fortuna, o Jaguar. Quer dizer, era creme de la creme, né? Quer dizer, estava lá para aquela geração. Tanto que eu falo do negócio é o seguinte, o Pasquim podia ter dado muito certo se Deus teria acertado o ser humano se ele tivesse testado em grupo antes. Deus fez o homem à sua semelhança, mas ele não testou 200 deuses, botasse 200 deuses na sala para ver se ia dar certo. Então o erro dele foi esse, achar que todo mundo tinha que ser igual a Deus. Então o Pasquim também era assim, não podia dar certo, entendeu? Todo mundo tinha sempre a imagem e semelhança do Milor, do Francis, mas foi uma aventura fantástica. E aí, o Pasquim, hoje eu vejo que ele foi consentido. Essa ditadura daqui tem características diferentes da ditadura argentina. Eles podiam ter enquadrado a gente e ia ficar por isso mesmo. É que o Golbery, não estica muita corda. Deixa esses garotos se divertirem aí, entupiram o cinema brasileiro de dinheiro. O cinema novo é uma criação da ditadura. Ninguém fez dinheiro, ninguém fez aquele filme com dinheiro do empresariado, fez com dinheiro do governo. E o que era o governo? A ditadura. Entendeu? Então, a política do Golbery era deixar válvulas de escape, o teatro, entendeu? O cinema, o Pasquim, nós todos fomos consentidos. Ele, de vez em quando ele dava prendia a gente, né? Mas se eles quisessem, mandava parar. Mas
tinha jeito de não ser simpático já, o pai da Garota de Ipanema. Ele era louco pela gente. Ele, sabe onde é que a gente ia levar o livro para poder assessorar o Pasquim? Na praia. Ele era Steve McQueen. Ele era o Steve McQueen. Entendeu? E tem umas histórias tão boas dele. Ele não era muito brilhante, não. Ele era da cavalaria, né? Não fazia parte da inteligência do exército, né? Então, o general Cerezo era muito... Eu lembro que eu fiz uma página de figurinha, aquela sombra, jogo de sombra. Você faz assim, faz um bichinho, fiz uma página dupla de bichinho, não sei o quê, mas todos os gestos eram gestos decorosos. Então, era, né, assim, entendeu? Todos os gestos bem decorosos e uma sombrinha de coelhinho, não sei o quê. E passou pelo censor? Claro, ele botou, achou muito engraçadinho e aprovou. Aí chamaram a atenção dele. Pô, mas eu não posso confiar em vocês. Pô, eu vou mudar. Então eu confio em você, você me faz uma traição dessa. Falei, que traição, General? Aquele não é sombra, coisa nenhuma, é só sacanagem lá. Você devia ter me falado. Falei, mas o senhor não prestou atenção. Falei, pois é, não se pode. Aí eu levava a anedota do Pasquim. Ele disse, quem é que faz essas anedotas? Eu falei, sou eu. Você é muito ruim de contar anedota. Semana que vem eu vou trazer umas aqui para você ver o que é anedota. Você não tem nada de anedota, não. Eu sou dos cartunistas brasileiros o que capricha mais no desenho, né? O que desenha mais, assim. Não é com o Jaguar, por exemplo, o desenho do Jaguar é 100 mil vezes melhor que o meu. Não tenho dúvida, quer dizer. O Jaguar é um desenhista de humor dos 10 maiores do mundo. Agora, o Jaguar desenha o desenho dele. Eu faço qualquer desenho, eu trabalhei em agência, entendeu? Se você quiser, eu faço isso aqui, entendeu? Eu faço qualquer coisa, porque eu sei desenhar. Então, quem não sabe desenhar, vai tentar a sua solução, então inventa. Então os bonecos do Jaguar estão fantásticos, o deboche deles. Quer dizer, eu só sei desenhar a mulher bonitinha, o Jaguar desenha cada como é que é, tribufu, que é uma coisa impressionante. Eu fui levar o Jeremias o Bom, que é um personagem que eu fiz durante anos, para poder transformar em livro. Tinha uma editora aqui, chamada Editora Expressão e Cultura, que estava publicando álbuns brasileiros de capa dura, chiquérrimos. Eu fui lá levar, eu quero fazer o Jeremias. Aí levei, o cara falou, tá fechado, vamos editar o Jeremias. Mas você não tem um livro infantil? Eu quero fazer um livro infantil, tipo esse livro infantil dos europeus, ilustrado, com muita cor e tudo mais. Falei, claro que eu tenho, todos nós temos um livro infantil, o sonho da vida da gente. Ele falou, então traz aí para mim. Eu falei, quando? Ele falou, segunda-feira, você não tem? Foi a mesma coisa do Pererê, do Manuel Lopes de Oliveira. Ele se chamava Fernando Ferro, era um português que tinha fugido de Angola e estava fazendo essa editora que publicou livros muito bonitos, capa dura, muito... E aí eu falei, tá bom, segunda-feira eu trago. Aí fui para casa. Aí falei, ai. Eu tinha vontade de fazer um livro infantil. Quer dizer, eu achei que dava para poder eu trazer uma ideia do livro na segunda-feira. Mas eu não queria fazer um livro igual todo mundo faz, claro, né? Aí então eu voltei para casa e estava um cartaz da Manchete, enorme, um outdoor da Manchete, a foto da Terra vista da Lua, aquela foto clássica, que é o fim do livro. A curva da Terra aqui e a luazinha azul, e a terrazinha azul lá em cima. Aí então eu olhei, falei, rapaz, é aquela coisa, né? Da folha caída da mangueira, que o sambista olha e fala, isso dá samba. Né? Para qualquer pessoa, a folha caída da mangueira é a folha caída da mangueira. Agora, para quem está ligadão, né?
Aí eu olhei e falei, isso dá um samba, putz, porque aí eu não tenho, porque eu vou desenhar bichinho, desenhar astronautinho, como é que eu vou fazer um livro, um fim de semana ilustrado, colorido? Vou fazer a história numa cor. Eu tenho a impressão que deve ser assim para todo autor. O cara que cria uma história, ele cria de trás para frente, ele começa pelo fim. Com a gente, com o cartoon, você começa pelo fim. Primeiro você tem a ideia do desfecho, depois é que você cria a história para chegar ao desfecho. Então, eu falei, eu vou escrever uma história numa cor que não existe. Isso é bom. Quando eu cheguei em casa, que eu sentei na prancheta, eu estava com o livro prontinho. Entendeu? Aí eu comprei Contact. Sabe o que é Contact? Aquele papel que tem várias cores, cortei tudo porque não tinha computador, né? Aí o Contact cola, aí você cortava, aí montei ele todinho. Então eu colei todo e fiz a história. E aí o final era esse, né? A cor rejeitada era o Fricts. E aí, rapaz, como o livro saiu na ditadura, em cima da chegada do... Todo mundo achou que era um livro que eu também dei bandeira para burro, né? O livro era um livro a favor da liberdade, do pensamento, quer dizer, tinha toda uma linguagem, tinha toda uma coisa por trás do livro. E isso ajudou o livro, primeiro pela originalidade, segundo porque continha isso, né? As 7 cores, dizendo para o Fricts, eram 7 cores, mas 7 frases, não quebra a ordem natural das coisas, né? Não, tem um nome a zelar, todas as frases politicamente correto, né? Tudo que é politicamente correto está lá nessa parte das 7 cores, dizendo para o Fricts não se meter, não. Entendeu? Já é um prenúncio politicamente correto, né? Então, o que aconteceu? O livro foi lá, o que eu fiz de lançamento de livro, uma coisa que você não pode nem imaginar, mas não teve um cronista brasileiro que não... Então, todo mundo que escreveu, até o Milor escreveu. Drummond, então, desmaiou. Foi uma coisa... Aí o Milor, o Drummond, deu uma força para o livro fantástica, porque ele não elogia... Ele tem a mania de não elogiar nada, né? Ele não fala... Você pegar a Crônica do Brasil, ele nunca... Você recomendou leitura de livro, nada. Ele ficou num entusiasmo tão grande, e aí virou meu maior amigo. Quer dizer, eu virei o maior amigo dele. Aí tinha política da boa vizinhança, os americanos estavam cooptando tudo quanto é intelectual aqui no Brasil. Tudo não. Porque ele tinha uma festa na embaixada que a gente ia lá tomar uísque, entendeu? Porque tinha um adido cultural americano. Eles adoravam fazer festa, que tinha uma política de boa vizinhança, que a gente aproveitava para tomar uísque, essas coisas todas. E aí, eu fiz muitos amigos na embaixada, até hoje tem. Então, eles armaram para o governo brasileiro deu de presente para os astronautas uma água marinha para a mulher dele e o Fricts. Mas foi a embaixada que pediu, e que traduziu e que preparou os livros. Steve Monblat traduziu, fez as coisas, e nós entregamos para cada astronauta. E eu fui levar para o Neil Armstrong do Copacabana Palace. E aí, eu posso contar do jeito que eu quiser, porque
o cara que me levou morreu, o astronauta morreu, eu posso contar a história, a minha versão, que é verdadeira, que é o seguinte, esse Mont Blanc me levou para conhecer. Olha, ele gostou tanto do livro que eu gostaria de levar você para conhecê-lo. Aí eu fui lá no Copacabana Palace. E aí quando nós entramos, era um quarto, pé direito alto, estava em meia sombra e tinha uma luz entrando no ambiente, bem em cima da cama onde ele estava sentado com a mulher dele. Aí o cara bateu na porta, abriu e ele falou, professor, Flichts, falou para o cara. Ele levantou e veio andando em minha direção, disse, congratulations, do cacete, né? Aí eu falei assim, falei em bom inglês, hein? Essa fala é minha, entendeu? Ele falou, não, que isso? Você pisou na lua, cara. Ele falou assim, pois é, mas eu apenas pisei na lua, você escreveu um livro. Aí eu falei, então autografa para mim o livro. Ele falou, The Moon is Flichts. Apesar do sucesso enorme que ele fez, eu fiquei no livro, porque a luta no Pasquim, a vivência no Pasquim me parecia mais importante. Só 10 anos depois, em 80, é que eu fiz O Menino Maluquinho, que é o livro que muda completamente a minha vida, total e completamente a minha vida. Ele trata de uma coisa universal, que é o afeto. Na verdade, é um livro sobre o afeto, sobre as consequências do afeto, entendeu? Então, isso é eterno, universal, quer dizer, ele está dizendo que se você é bem amado, a sua vida está certa, que não é verdadeiro, entendeu? É o mais provável, mas é tão improvável que é um susto, quer dizer, quantas vezes... se você é bem amado quando criança, você tem muita chance de ser feliz. Vida de moleque é vida boa, vida de menino é maluquinha, é pente altas, roupa bandeira, tudo que é bom é brincadeira. É pente altas, roupa bandeira, tudo que é bom. O primeiro susto que eu levei com o Menino Maluquinho foi um livreiro de Niterói. O lançamento do Menino Maluquinho em Niterói foi numa livraria de tarde. Parou o trânsito em Niterói. Parou completamente o trânsito em Niterói. Porque é tanto ônibus de colégio, tanta coisa, e ela era numa via de acesso. No lançamento aqui no Rio, eu autografei das 9 horas da manhã às meia-noite, sem levantar da mesa. Eu dou autógrafo, eu sou velho, tenho que fazer xixi de meia hora. Eu dou autógrafo na Feira de Providência, 6 horas seguidas, não levanto, eu não sei porquê, a piração, entendeu? Então, o lançamento do Menino Maluquinho foi uma coisa também quase igual o Flichts. Não deu tantos artigos assim, mas foi muito bem. Agora, e virou o símbolo do menino brasileiro, né? Ele é exatamente, você vê o Calvin, o Menino Maluquinho é o anti-Calvin. O Calvin não pode ligar para o escritório do pai dele, entendeu? Não pode. Aqui você liga para o seu filho, liga para você no escritório, você fala, ô filhão, peraí, gente. Aí você vai falar, isso é um escândalo nos Estados Unidos. E o mundo não é mais que uma bola. Não conhece perigo, tem anjos da guarda na sua Essa coisa, esse afeto escancarado não é da natureza do pessoal nórdico, assim. Nós é que temos afeto escancarado. E isso é bom para poder se viver, ajuda a ver.
Então, o Menino Maluquinho, a história dele é essa coisa de que ele não foi o menino maluquinho, ele foi um menino feliz. Essa tese não é verdadeira, mas, como é que se diz? É bem provável. Eu desenhei antes de escrever, né? Eu nasci desenhando, entendeu? Eu lembro também, a minha lembrança mais antiga, eu deitado no chão desenhando e opção de pé de gente em volta de mim, minha família fazia propaganda minha, né? Aí eu estou desenhando, então os comentários, olha, não sei o quê, eu aqui desenhando. Aí eu lembro que uma pessoa assim, olha, ele está dizendo que é um tatu. Aí eu lembro nitidamente que eu parei e pensei, eu estou dizendo não, minha senhora, isto é um tatu. Eu lembro que o sentimento era esse. O que eu estou dizendo que é um tatu? Eu estou dizendo um tatu, mas eu não estou dizendo que é um tatu, eu estou dizendo um tatu. Eu tinha 3 anos e meio, essa é a lembrança mais antiga. Então a minha linguagem, então eu procurei igual um band leader americano procurava o seu som, assim, o Ray Conniff lá, o Xavier Colgar aqui, o Billy Goodman lá, cada um estava procurando o seu som. Então, como a gente que tinha muita influência dos cartunistas estrangeiros, e todos eles tinham um estilo muito marcante, você reconhecia o estilo de cada um, você procurava o seu modo de desenhar as figuras. Então, foi buscado mesmo, sabe? Se você vê boneco de cartoon, não tem pescoço. O que marcava o meu desenho é que todo tem pescoço, mulher tem pescoço, homem tem pescoço. E o desenho sai direto, até o Steinbeck mesmo não tem pescoço. Entendeu? Então, eu procurei, por exemplo, muito passear pela pintura do Picasso. Você conhece o mural do Canecão? Tem lá. Eu procurei então, não é uma coisa que como o Jaguar não, o Jaguar saiu e pegou desenho. Por isso que o Jaguar é sensacional. Ele chegou desenhando e criou um estilo, né, que é muito mais, eu acho muito mais importante do que o meu, entendeu? Eu gostaria de fazer o desenho do Jaguar. A primeira vez que eu fui numa escola falar de livro, eu falei para criança e depois fui falar para adolescente, viu? Aí eu entrei, comecei a falar, os caras todos mascando chiclete, meu não. Aí eu falei, alguma pergunta? Eu falava assim, quanto é que vai durar esse troço? Eu falei, já está acabando. Aí o cara com aquela cara assim, quem é esse cara? Nossa, quem é esse cara? Agora é o seguinte, rapaz, o que a sua geração me paquera, me carinha, é uma coisa absurda, E o autor do livro que povoa a sua infância é um cara mágico para você. Ocorreu para mim. Eu me urinei todo quando eu conheci o Monteiro Lobato, de tão nervoso que eu fiquei. Olha, outro dia em Paris, eu estava tomando café com a minha mulher, tinha um sujeito sentado, olhando muito para a gente. Aí a massa, aquele cara é brasileiro, está olhando para aquele, vai falar com você. Aí eu fiz ir embora, ele levantou e veio, bem vestido e tal. Falou, Ziraldo, eu quero dizer ao senhor uma coisa. Eu tenho uma agência de publicidade de São Paulo, pensei que ele fosse me encomendar um trabalho, falei, oba! E quando eu estive aqui, eu fiquei tão emocionado que... E aí começou a chorar, cara.
Mas já aconteceu muitas vezes, não com um diretor de agência. Rapaz, você não pode imaginar o que o Maluquinho significou para mim. Eu estou muito emocionado, você me desculpa. Aí eu fiquei sem saber. Aí essas coisas, eu vou contar agora, entendeu? Porque daqui a pouco eu estou contando para subir aí, pode ser que vocês não esqueçam, então eu estou contando, mas presta atenção. Eu vou agora a Betim, não, Contagem, boa Contagem. Um grupo oh meu Deus, um grupo de jovens da periferia mesmo, tinha um grupo de leitura, uns meninos inteligentes, então tinha um mais alto assim, chegou para mim e falou assim, Geraldo, você não pode imaginar o que os seus livros, menino, de Contagem, o que o seu livro, agora que eu lembrei que eu queria ver de novo, o que esse livro significou para mim, porque ele me resgatou. Eu tenho pavor dessa palavra. Falei, lá vem esse chato. Te resgatou como, cara? Geraldo, não é o seguinte, eu tenho conversado muito isso, o que esse livro significou para a minha geração? Sabe o que era o seguinte? Eu achava que eu era o cão. Eu era o cão quando eu era menino. Eu tinha uma pena da minha mãe e do meu pai de ter um filho tão maluco feito eu, eu achava que eu fazia eles muito infelizes, que eu podia ser um filho melhor e tal. Aí um dia caiu esse livro na minha mão. Eu não posso contar para você que eu choro. Não põe isso aí não. Não põe essa não. Pronto. Aí ele, o seguinte, eu li esse livro, falei, gente, eu sou o bom. Eu é que sou foda. Eu nunca tinha visto isso. Você não vai botar essa aí, não vai. A professora tadinha, as professora brasileira, né? Você, olha, eu adoto o livro seu, porque todo mundo, ninguém se queixa. Eu não posso adotar livro novo, antigamente, porque a gente não tem muita confiança, mas quando eu adotando o livro seu, o pessoal está certo, tá certo. Mas eles são difíceis demais, né? Nossa Senhora, muito difícil, sei lá. É para criança mesmo? É para criança. Pois é, que coisa impressionante, né? Tá bom. Eu não faço concessão de jeito nenhum. A ideia pintou, eu procuro fazer com a maior simplicidade possível para poder facilitar a compreensão do que eu estou dizendo. Mas eu não deixo por mais difícil que ela seja. Eu guardei na cabeça, por isso que eu gosto de mencionar o Milor, porque um dia o Milor falou assim, olha aqui, você não tem que escrever para o público, você tem que escrever para o seu leitor mais inteligente. Eu odeio, como é que chama? Spa. Não me leva para um spa, pelo amor de Deus, vai me cansar pra cacete. Nunca tirei férias na minha vida. Nunca. Preparar a vida. Agora, eu tiro férias porque eu não tenho outro jeito. Porque eu estou trabalhando, eu viajei esse mundo inteiro em função do meu trabalho. Agora eu estou terminando, estou fazendo 3 livros. 3 livros ao mesmo tempo agora. Aquela série dos Meninos dos Planetas, eram 10 livros, era para garantir 10 anos de vida, né? Então faltam 3 ainda. É Netuno, Júpiter, Netuno e Plutão. Faltam só isso. Eu estou fazendo os 3. Eu preciso sempre de um estímulo, assim, né? Como diz o Tom Jobim, minha musa é a encomenda. Mas eu não espero encomenda, não. Mas eu estou fazendo esses 3 ao mesmo tempo. E aí eu descobri que você fica velho assim, ó. Outro dia chegou uma pessoa aqui e falou assim, Geraldo, porra, cara,
Você precisa descansar, pô. O que você acha que eu estou fazendo? Só descansa aqui, ó.